vocês? Hoje eu trago aqui para o meu canal mais um vídeo importante, desse assunto maravilhoso conhecido como calorimetria, E antes de tudo vamos entender o que é calorimetria na física, A física tem diversos ramos aí de estudo, mas um desses estudos muito importante é sobre o estudo do calor, tá? Então a calorimetria é a parte da física que estuda o calor, as suas características e os fenômenos aí associados a eles. Tudo bem? Mas o importante para a gente é entender o conceito, de calor. Então, o que é calor, professor? Calor é uma energia, então calor é um tipo de energia, térmica em trânsito, tá? Então, calor é uma energia térmica em trânsito. O que quer dizer a palavra trânsito? Quer dizer que há uma transferência ali de energia, E essa transferência, esse nome trânsito aqui, ó, ele é motivado, olha só, ele é motivado devido à diferença, olha só, diferença de temperatura. Então, toda vez que dois corpos estiverem um próximo do outro, e tiver uma diferença de temperatura, esses corpos vão estar submetidos a um calor, a uma transferência de energia, tá? E essa transferência ela vai ocorrer de qual forma, professor? Ela ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tranquilo? Então, vamos estudar quais são os tipos de calor, tá? Associados aí na calorimetria. Nós temos dois tipos de calor, tá? O primeiro calor que nós vamos ver é o calor sensível, tá? É o calor que está associado, ó, à mudança de temperatura. Certo? Então, toda vez que um corpo sofrer uma mudança de temperatura, esse corpo está submetido a um calor que chamamos de sensível. Certo? E como é que nós, professor, calculamos esse calor sensível? Olha só, nós calculamos esse calor sensível a partir da formulazinha que nós chamamos aí, ó, de quimacete, Olha só, um macete para a fórmula do macete, Então, a fórmula associada ao calor sensível, ó, é essa formulazinha aqui que a gente chama, de quimacete, certo? Ixi, professor, esse Q significa o quê, Esse Q, gente, a nossa formulazinha aqui do calor sensível, ele significa, olha só, a quantidade, ó, de calor, certo? A quantidade de calor. O nosso Mzinho aqui é a massa, tá? A massa do corpo ou da substância, O C é o que chamamos de calor, olha só, específico. E o nosso ΔT significa que é a nossa variação, não pode deixar, de faltar a variação da temperatura, tá? Ó, temperatura. O mais importante da gente entender o que acontece com o calor sensível é a gente entender o que é o calor específico. Gente, ó, cada substância, cada corpo, ele vai apresentar, certo? Uma capacidade de conseguir ceder ou receber calor.
E essa capacidade ela está ligada justamente com o calor específico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que corpos que têm calores específico alto, ele demora muito mais tempo para trocar calor do que corpos que têm calor específico baixo, certo? Por exemplo, a água, né? A água, ela é uma substância que tem um alto calor específico, né? Então a água, ela demora bastante aí para trocar calor. Pode perceber que a água da praia, né, a água do mar, durante o dia ela está com a temperatura mais fria, né? Quando vai chegando à noite, a temperatura vai ficando um pouco mais, né, quente. Por que isso acontece? Né? Se a gente parar para pensar, durante o dia, a água está recebendo a radiação do sol e essa radiação ela vai fazer com que a água ela aqueça. Né? E esse aquecimento é de forma gradual, demora muito. Por quê? Porque o calor específico da água é muito alto. Isso vai fazer com que a água demore bastante para aquecer. Quando a água vem aquecendo a um certo ponto em que já esteja com a temperatura um pouco mais elevada, né, já chegou a noite. Então, por isso que à noite, né, as águas do mar estão um pouco mais quentes, né? Não vamos exagerar e dizer que está quente, mas ela está com a temperatura maior do que a temperatura durante o dia, certo? Quando chega a noite, a temperatura do nosso continente ele baixa, né? E vai fazer com que a água do mar troque calor aí com o ambiente. Então vai fazer com que novamente tenha uma troca de calor um pouco mais demorada, né? E consequentemente, quando esfriar completamente, já vai estar aí durante o dia. Por isso que nós temos aí um pouco desse tempo maior para conseguir aquecer a água devido ao seu alto calor específico. Então a água apresenta um alto calor específico. Vamos imaginar agora a areia da praia, né? Areia da praia, vamos lá, vamos sentar, né? Aproveitar nessa quarentena, não podemos ir para a praia, né? Mas imagina só, você está durante o dia na praia, você vai botar o pé na areia, você sente que está muito quente, né? Se você rapidamente colocar lá um guarda-sol naquele canto que você pisou que estava quente, em poucos segundos aquela areia já não vai estar mais quente. Por quê? Porque a areia ela tem baixo calor específico. Então, se ela apresenta baixo calor específico, isso quer dizer que a troca de calor acontece mais rápido. Então, vai acabar que a areia, devido ao baixo calor específico, ele vai conseguir esfriar ou aquecer mais rápido do que, por exemplo, a água do mar. Tá? Então, qualquer coisa que esteja associado à mudança de temperatura, o calor que nós iremos estudar, que nós iremos perceber, é o nosso calor sensível. E o mais importante disso tudo é lembrar da unidade de calor, né? Professor, calor é energia, né? E como qualquer outra energia, a unidade da nossa energia, né? Vou colocar aqui, ó, a unidade, ó, no SI de energia, a gente sabe e aprendeu, né? Tem aí nos meus vídeos passados, é o Joule, né? Porém, gente, quando estamos estudando calorimetria, tá? A nossa unidade da quantidade de calor, tá? Ela vai ser a unidade de calorias, ó, calorias, tá? Então, para que a gente tenha a unidade de calorias, nós precisamos, por exemplo, ter uma massa, né, em gramas. Ela não é em quilogramas, ela é em gramas, tá? A variação de temperatura, ela pode ser ou em graus Celsius ou em Kelvin, né? Por quê? Porque nós aprendemos que a variação da temperatura de Celsius e de Kelvin é igual, né? Já o calor específico, a unidade do calor específico, olha só, é calorias por grama vezes graus Celsius. Então, a unidade do calor específico é calorias por grama graus Celsius, tá?
Então, lembrar que a unidade calorias não é uma unidade no sistema internacional, é uma unidade usual que nós calculamos, tá? Quando estamos falando de calorimetria. Então, é muito importante você se ligar em uma transformação, olha só. Lembrar. Vou colocar aqui como símbolozinho para que a gente possa lembrar dessa informação importantíssima. Olha só. Uma caloria é o que vale a aproximadamente 4,12 joules, tá? Isso é uma aproximação. Vou colocar até aqui, ó, uma aproximação, certo? Não é o valor exato. E tem outra coisa, as provas aí de Enem, de vestibular, elas gostam de dar esse valor aí, tá? Do equivalente. Por quê? Porque tem prova que gosta de calcular como uma caloria sendo 4 joules, tem prova que gosta de arredondar para 4,1, tem prova que eu já vi que arredonda para 4,2, então isso é muito relativo de prova até prova, certo? Então se a gente precisa calcular, transformar, ó, é só a gente usar a relaçãozinha aí que uma caloria vale 4,12 joules. Certo? Então, esse é o nosso calor sensível. É o calor associado à mudança de temperatura. Tá, galerinha? Ó, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Lembrem de assinar, né? Aqui, deixar o gostei aqui no vídeo, né? Compartilhar esse vídeo para que seus colegas aprendam muito mais aí a física. Tá? Até a próxima.